Graça e paz, amados irmãos. Como é bom estar mais uma vez aqui, né? Aprendendo mais do Senhor, né? Aprendendo nessa jornada de 21 dias de oração, orando, né? E buscando que o Senhor renove a nossa fé dia após dia. Então, eu convido aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Aqui nós vamos falar um pouco, né, sobre Abraão, né? Como falar de fé e não falar de Abraão, né? O pai da fé. Então, eu convido aos irmãos que abram e medite nessa palavra e peça ao Senhor que o Senhor gere fé dentro do seu coração, para que você possa passar mais dias na presença do Senhor. Em Gênesis 12 fala o seguinte: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E você será benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Irmãos, aqui esse texto de Abraão, quando eu medito na palavra do Senhor aqui, no texto de Abraão, ela gera muita fé dentro do meu coração, porque Abraão, ele foi chamado para um projeto do Senhor, e ele não sabia o que era que ele ia fazer, o que ele ia falar, mas ele apenas decidiu obedecer, e Deus gerou fé dentro do seu coração. Ele apenas obedeceu ao Senhor, que lhe falou, sem murmurar, sem questionar, apenas obedeceu. Isso é fé. Às vezes Deus está te chamando para sair de algum lugar que você está, de alguma situação, e apenas Deus está falando para você, vai, e eu irei com você. E muitas das vezes você não está entendendo que o Senhor está te chamando para sair deste lugar de conforto, mas ao mesmo tempo um lugar que você não tem aprendido nada do Senhor, um lugar que você não tem crescido na presença do Senhor. E às vezes você fica esperando Deus te dar um mapa exato do que Ele quer preparar para a sua vida. E Deus apenas está te falando assim, vai com fé, que eu te mostrarei o caminho. E foi isso que Deus falou a Abraão. Vai para uma terra distante, um lugar que eu te mostrarei. Então, quando nós temos fé, é a gente ter certeza que Deus fará acontecer algo. Fé verdadeira, fé sem duvidar. Porque Deus não é um Deus que mente, Deus é um Deus zeloso e um Deus onde a verdade habita no Senhor. Então eu convido que você, neste momento, entenda que quando Deus está te chamando de um lugar para te levar a outro lugar, é porque o Senhor tem algo muito maior, muito melhor a te oferecer. E é algo que Deus tem preparado para poder trazer você para os projetos e planos do Senhor. A Bíblia fala que os planos do Senhor são bem melhores do que os nossos planos. Então, Abraão, essa fé que queremos que você tenha a partir de hoje, uma fé igual a de Abraão, que mesmo sem saber, quando Deus te chamar, você apenas vai dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Então, Abraão, ele passou por muitas provações nessa caminhada, mas ele não perdia a fé, porque ele sabia qual era o Deus que ele estava servindo. E a palavra do Senhor fala que nós conhecemos a Deus através da palavra dele. Quanto mais eu busco a palavra do Senhor, quanto mais eu leio, eu medito, eu estudo, mais Deus gera fé dentro do meu coração. E Abraão passou por um momento muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele passou por um momento assim, de muita alegria, que Deus falou que ia fazer com que ele teria um filho com Sara, mesmo já sendo idosos, e Sara sendo estéril. Deus falou assim, eu farei. E ele confiou que o Senhor faria algo na vida deles, e Deus fez e trouxe o seu filho amado. E eles ficaram muito felizes, e Deus gerou aquela fé tremenda no coração deles. E também quando na caminhada, esse mesmo filho que Deus prometeu a Abraão e lhe deu, Abraão e Sara, Deus pediu ele como sacrifício a Abraão. O coração de Abraão, com certeza, pode ter sido, ficou entristecido, mas mesmo assim ele falou assim, se Deus me pediu isso, é porque algo maior Deus irá fazer. Ele, a todo tempo, eu creio que ele pensava assim, ou Deus vai arrumar um cordeiro, no último momento, ou Deus ressuscitará o meu filho. Apenas eu penso que ele pensou essas coisas, mas ele mesmo assim, ele foi. E em dias de caminhadas muito difíceis, Abraão foi.
tendo fé que Deus proveria alguma coisa naquele momento ali com a vida do seu filho. E não foi diferente, meu irmão, que o que Deus fez. No momento do sacrifício ali do seu filho Isaque, o seu filho amado, igual a palavra do Senhor fala, Deus falou, não faça isso, porque Deus viu dentro do coração de Abraão uma fé muito verdadeira, uma fé, como a irmã Joyce falou aqui há dias atrás, uma fé inteligente, uma fé que confiava, uma fé que não olhava para trás, mas olhava para o Deus que ele cria, que ele acreditava, que Deus ia prover e Deus proveu. Então eu convido cada um dos irmãos que estão assistindo essa live a pedir ao Senhor que gera fé dentro do seu coração. Uma fé sem duvidar, uma fé que vai movimentar o seu coração a ponto de você falar assim, o que Deus mandar eu fazer, o que Deus falar para mim falar, o que Deus falar que eu tenha que fazer, eis-me aqui, Senhor. E não olhar para as circunstâncias. Muitas das vezes nós falamos que temos fé e começamos a olhar as circunstâncias das coisas. E aí começamos a murmurar, começamos a desanimar. E não é essa fé que o Senhor está nos promovendo esta noite. A fé que o Senhor está nos falando é essa, de crer, de confiar verdadeiramente que o Senhor fará. Pedro, quando foi andar sobre as águas, quando ele viu Jesus, quando ele estava olhando somente para Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. E Jesus falou, olhe para mim. Então, muitas das vezes o Senhor está te pedindo, olha para mim que eu te farei sair de um lugar para um outro lugar que eu te mostrarei. Então, meu amado irmão, eu peço que você pense nesse momento, de onde que Deus está querendo te tirar. Às vezes você está um irmão que não tem sentido o fogo do Espírito Santo queimar dentro do seu coração. Às vezes você está desanimado na caminhada. Às vezes você está com pouca fé. Meu irmão, Deus está te chamando agora para que você tenha um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Que você medite na palavra e que Deus gere fé. Peça, clame o nome do Senhor para que Deus gere fé dentro do seu coração. Eu também, em determinado momento da minha vida, eu já me senti uma pessoa meio entristecida, meio enfraquecida. E eu falei, Senhor, eu não aceito essa condição. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. E Deus começou a gerar fé dentro do meu coração. Deus fez com que eu acreditasse que Ele é capaz de fazer coisas muito maiores e melhores do que as que eu penso. Então Abraão teve essa fé de olhar e falar assim, Senhor, eu vou em nome do Senhor. E o Senhor fará o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Então entregue, meu irmão, convido a você a entregar os seus sonhos, a sua vida, os seus pensamentos, a sua família, a sua célula, a vida dos seus oikós, a sua vida financeira nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais. Irmão, creia, porque Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus que faz todas as coisas para a honra e glória do seu nome mesmo. E Deus, se você crê de todo o coração, Deus vai fazer acontecer na sua vida o propósito e os planos do Senhor. Então eu convido que você ore. Às vezes é sua família que você não vê mais solução com seu esposo, com seu filho, com alguém da sua casa. A sua casa não tem sido um lugar de paz e você peça ao Senhor agora, Senhor, gere fé no meu coração para que eu seja um testemunho real e vivo aqui na vida dos meus familiares e que você ganhe as pessoas para Jesus através do seu testemunho de fé. A fé, ela gera em nós alegria, ela gera em nós esperança daquilo que nossos olhos não podem ver. Mas o Senhor está sabendo de tudo o que acontece na sua casa e na sua família e Ele quer fazer algo diferente. Às vezes na sua vida financeira você não vê a provisão chegando de forma que realmente sustente a sua casa. Irmão, Deus te convida a ter fé. Que Deus abrirá a porta do trabalho, que Deus melhorará o seu trabalho ali onde você está, que Deus fará com que você consiga o sustento todos os dias. Irmão, tenha fé, porque Deus vai fazer acontecer na sua vida. Muitas das vezes eu me vi em situações tão difíceis financeiramente, e eu falei, Senhor, eu entrego tudo a Ti, ó Deus. E não desisti, não desanimei, e o Senhor foi fazendo as coisas acontecerem na minha vida. Às vezes você está na sua célula, e não tem visto também ali Deus mover a sua vida ali na célula, irmão, coloque à disposição do Senhor, para Deus usar a sua vida poderosamente também ali na célula,
para você ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas que estão na sua célula. Seja você o primeiro a ser o irmão que gere fé nos corações dos amados irmãos. Ore pelos seus oicóis dia após dia. Ore, porque Deus, só a palavra do Senhor fala que só o Espírito Santo do Senhor é capaz de mudar o coração das pessoas. E Ele vai fazer, a sua parte é orar ao Senhor, a ter fé e gerar fé no coração das pessoas que estão perto de você. Que quando as pessoas olharem para você e falar assim, eu vou ficar perto dessa pessoa porque ela é uma pessoa tremenda, é uma pessoa que tem fé. E as pessoas possam olhar para você e falar assim, ali vai um servo do Senhor. Porque a sua fé é inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a terminar esse momento agora, ajoelhe aí no seu quarto, na sua sala, com a sua família, e ore ao Senhor, crendo que você receberá o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Crê, meu irmão, crê que você e a sua casa, tudo que é seu, consagre ao Senhor, e Deus fará infinitamente mais do que você imaginou pela sua casa. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Amém, amém.